Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar e te bendizer, Senhor. Obrigado, Jesus, pelos santos que se reúnem aqui neste lugar, com o mesmo propósito de adorar o seu nome, Senhor, de levantar as suas vozes e dizer que o Senhor é bom em todo tempo, de dizer que não há outro Deus igual a ti, não há nada e ninguém que se compare à sua doce e suave presença. Obrigado pelo seu grande amor, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, obrigado porque o Senhor é um Pai presente em nossas vidas, obrigado porque no Senhor nós podemos encontrar todas as coisas, obrigado porque no Senhor todas as carências são supridas, obrigado porque no Senhor a rejeição, ela se obriga a cair por terra. Obrigado porque no Senhor a paternidade, ela é suprida de todas as formas. Aquilo que os nossos pais biológicos falharam, na tua presença a gente pode ter plenitude de paternidade. Nós reconhecemos como igreja que não há outro Deus igual a ti. Não há nada e ninguém que se compare ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor reparta comigo uma medida de graça, uma medida de favor, para que o seu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, faz a tua vontade, alinha-nos com o teu propósito, alinha-nos com o teu querer nessa noite. Que possamos andar nas pisadas de Cristo, fazer o que Cristo fez. Nós reconhecemos, Pai, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, nós reconhecemos que somos falhos, que muitas vezes somos egoístas, mas também entendemos que em Ti nós somos mais que vencedores, entendemos que em Ti a gente pode continuar, entendemos que em Ti há esperança, entendemos que em Ti há esperança para a sociedade, entendemos que em Ti há esperança diante da prostituição, entendemos que em Ti há esperança diante da drogadição, entendemos que em Ti há esperança diante de todas as coisas, porque o Senhor é poderoso, o Senhor governa sobre todas as coisas. Não há nada e ninguém nessa terra que seja maior que o Senhor, que seja mais poderoso que o Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado porque o Senhor está aqui e sabemos que o culto não depende de homens, mas é pelo fluir do teu Espírito, é pelo fluir da tua vontade, é pelo teu querer. Cumpre o teu propósito, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Pai, para que a gente possa ter uma dimensão mais profunda daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo seu grande amor. Amém e amém. Dê um forte aplauso àquele que é digno. Glória a Deus. Você pode sentar. Amém, queridos? Vocês estão felizes? Tudo tranquilo com vocês? E a galera do retiro aí, está animada ou não? Glória a Deus. Depois no final a gente vai ter um tempo aí para testemunhos aí de alguns jovens. Eu queria liberar o grupo dos conectados e as crianças para terem seu tempo com Deus lá atrás. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra comigo a palavra de Deus em Marcos capítulo 1. Versículo 35
ao 45. Posso ler? Amém ou não amém? Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 45. Passo a ler então. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me? Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, e espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Queridos, queria compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E nós vemos aqui nesse texto, Jesus, ele fazendo um tour pelas sinagogas, ensinando, pregando a palavra, e o próprio texto diz que foi para isso que Jesus veio. E o texto diz que Jesus, ele se retirou na madrugada para orar, porque Jesus, ele apoiava todo o seu ministério, toda a sua missão em oração. A base de Jesus é oração. E muitas vezes a gente espera muitas respostas de Deus, às vezes a gente tem muita expectativa de várias coisas, mas se compreendêssemos que a oração, ela é a base de tudo, não só nesse momento, mas a gente vai ver Jesus pregando, curando, libertando, fazendo grandes coisas, mas que em vários momentos Jesus, ele se retirava para buscar o Pai. E o que é interessante é que antes de Jesus se retirar para orar, o texto diz que ele estava em Cafarnaum, se você for ler o contexto, e ele já tinha curado muitos enfermos, muitos doentes, ele já tinha curado até a sogra de Pedro. Mas no começo do texto diz que Jesus, na madrugada, ele se retirou para o deserto para orar. Sabe por quê? Porque o conceito de Jesus é: quanto mais o Pai me usa, mais eu oro. E na nossa geração de hoje, parece que a gente tem um pouco de dificuldade com algumas coisas. Parece que se Deus, ele nos usar de uma forma mais intensa, a gente diminui a oração. Pelo contrário, quanto mais eu sou usado pelo Senhor, mais eu devo me prostrar diante da sua presença. Imagina Jesus sendo Jesus, usado para curar a febre da sogra de Pedro, aquela coisa toda, endemoniados, enfermos, e agora ele se retira para orar. Porque Jesus, ele tinha consciência, apesar de ao mesmo tempo Jesus ser Deus, aquela coisa, né, os três em um,
a dependência dele diante do Senhor não mudava por causa da forma com que ele era usado ou das coisas que ele fazia. Então, para mim e para você fica uma grande lição, não importa o quanto nós estamos sendo usados pelo Senhor ou não. O lugar de depender, o lugar de orar, o lugar de buscar a presença de Deus, sempre vai ser um lugar primordial na vida do cristão. Ter uma vida de oração, ter uma vida de buscar a presença do Senhor. Nós sabemos que nos dias de hoje, queridos, temos a rotina, bastante compromissos, trabalho, hora extra, vida da igreja, retiros, agenda da igreja, aquela coisa toda. Mas, num mundo de tanta atividade, tantas coisas, é necessário você entender o que é prioridade, o que é essencial na sua vida. Então, se você tiver que deixar de fazer algumas coisas, você vai deixar de fazer aquilo que não é tão prioridade, mas vai priorizar buscar o Senhor. E se você for ver do verso 36 ao 38, então Jesus ele se retira para o deserto, e a Bíblia diz que Simão e seus companheiros eles foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando, e Jesus disse, olha, vamos para outro lugar, a fim de que eu pregue, foi para isso que eu vim. Você acha que Jesus ele estava sendo indiferente com aquela galera, com aquele povo? Que estava querendo Jesus, e Jesus disse, não, vamos para outro lugar, a fim de que eu pregue, foi para isso que eu vim? Obviamente que não. A única coisa que Jesus ele não fazia é se mover por milagres. Jesus, a Bíblia diz que ele foi chamado para pregar, ele foi chamado para ensinar, porque o desejo de Jesus era passar nas sinagogas, para liberar o ensino necessário, da boa notícia, liberar a palavra do Pai, para que o ensino correto, para que as pessoas chegassem ao arrependimento, tivessem uma vida transformada. Porque a multidão, ela sempre influenciava em cima de milagres, em cima de curas. E Jesus tinha acabado de realizar muitas curas, muitos milagres, e agora a multidão, ela quer encontrar Jesus, porque a multidão ela é atraída por milagres, ela é atraída por sinais. Tem muitas coisas que na verdade nós não precisamos experimentar um grande sinal. Muito das nossas respostas estão nas Escrituras. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6, o meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Então, na verdade, há uma chamada de Deus para mim e para você, para a gente intensificar a nossa busca pela presença de Deus, a nossa busca por orar, a nossa busca por ler as Escrituras, a nossa busca por depender do Senhor. Sabe, queridos, é muito importante você participar dos cultos, estar aqui com a gente, ouvir uma palavra, ouvir o pastor pregar, ouvir o missionário pregar, isso tudo é muito importante. Mas também é muito importante que você conheça as Escrituras, que você compreenda para onde você está indo, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Então nós vemos Jesus agora querendo se dirigir para um outro lugar, porque ele já havia ensinado nas sinagogas em Cafarnaum, e agora Jesus ele quer se direcionar para a Galileia. E aí nós vemos esse lindo texto desse leproso a partir do verso 40. Jesus ele passa em muitas sinagogas da Galileia, e no verso 40 o texto diz que um leproso se aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Eu queria que a gente aprendesse algumas lições com Jesus e com o leproso. E aqui a gente já quebra um grande paradigma, não é verdade? Porque muitas vezes a gente quer aprender com Jesus, mas a gente não quer aprender com o leproso. Não quer aprender com aquele que parece que não é tão espiritual, o cara não está tão acima da média, já não ouve tanto. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez um dos maiores ensinos de Jesus pode estar do lado de você, sentado em uma cadeira. Pessoas que talvez
pela sua própria ótica, pela sua própria avaliação, você não gostaria de ouvir. Mas quem sabe é a partir disso que Jesus deseja te ensinar. E nós vemos aqui algumas atitudes, tanto de Jesus quanto desse leproso, que nos ensinam muitas coisas. Porque esse leproso, ele anda num caminho de restauração, de cura, e ele acaba sendo curado e acaba sendo restaurado pelo Senhor. E o começo do texto diz que o leproso, ele se aproximou de Jesus e suplicou-lhe de joelhos. Deixa eu dizer uma coisa, não existe restauração sem proximidade e rendição diante de Jesus. Esse leproso, ele se aproximou diante de Jesus e ele se rendeu diante de Jesus. A partir de uma proximidade, uma rendição, Jesus pode fazer todas as coisas. Muitos têm boas dicas para mim e para você, mas muitas vezes, o maior desafio que pode estar faltando para mim e para você, é um nível mais profundo, de profundidade, e rendição diante do Senhor. E o próprio texto, ele comprova que esse leproso, ele estava rendido diante do Senhor. Sabe por quê? Porque esse leproso, ele se aproxima do Senhor, ele suplica, ele se rende, aquela coisa toda, e ele chega diante do Senhor e ele diz assim: se quiseres, pode purificar-me? Aqui está a frase dos rendidos. Aqui está a frase dos rendidos, irmãos. Porque os rendidos, eles não exigem. Os rendidos, eles querem saber da vontade de Jesus. Ele não chegou para Jesus e disse assim: Jesus, me cura, eu estou leproso. Segundo a lei de Moisés, eu sou um cara rejeitado, você sabe. Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, Levítico capítulo 13. E segundo a lei de Moisés, um leproso, ele fica fora do acampamento, ele é rejeitado, ele fica longe da família. E olha a minha situação, Jesus. A coisa apertou para o meu lado, está muito difícil. Me cura, me cura. Você vê essa atitude desse leproso? Não. Porque ele está rendido. Ele quer saber a vontade de Jesus. Porque os que estão rendidos, eles não exigem. Agora aqueles que estão rendendo, eles exigem. Rendendo no sentido, eu rendo você. Você é obrigado a fazer o que eu estou querendo, porque eu estou passando por uma situação muito difícil. E nós precisamos compreender um pouquinho da profundidade do que esse camarada fez. Porque Levítico 13, versículo 45, 46, a Bíblia diz que um leproso, ele tinha que ficar fora do arraial. Ele tinha que andar com roupa acabada, ele tinha que andar descabelado, ele tinha que andar gritando: impuro, impuro, impuro. Então você imagina o nível de rejeição que esse leproso estava passando. Você imagina quanto tempo talvez esse leproso, ele não estava vivendo a intimidade com a sua família, ele não estava vivendo integrado dentro da sociedade. Você imagina como ele estava se sentindo? Já pensou, além de você ter uma lepra, você tem que gritar imundo, imundo, imundo? E aí que a gente consegue compreender um pouquinho dessa intensidade do que ele fala: se quiseres, pode purificar-me. Você já pensou um cara que está sendo rejeitado pela sociedade, não pode estar próximo da sua família, está fora do acampamento, tem que andar que nem um mendigo, descabelado, gritando, e ele tem uma necessidade pessoal dessa forma, e ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, se quiseres, pode purificar-me? Eu fico pensando nessa situação, será que eu ia chegar tão de boa assim para Jesus? E dizer: Jesus, se quiseres, pode purificar-me? Irmãos, a nossa tendência natural humana é tipo assim: Jesus, eu tô vivendo na pior, por favor, me restaura, faz alguma coisa, me ajuda. Deixa eu dizer para você, Jesus, ele restaura a pessoa que está rendida diante da sua presença.
os que mais exigem são menos transformados. Quanto mais você depende, menos você exige, mais Jesus vai fazer por você. E a gente não percebe, queridos, mas até o nosso nível de oração, às vezes, ele se torna uma exigência. A gente desenvolve um estilo de vida com Jesus, de exigir e pedir coisas para Jesus. Então nós vamos orar, Deus restaura, Deus faz, Deus purifica, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro, Senhor, faz isso, faz aquilo. Quando na verdade as nossas orações deveriam ser: Senhor, qual é o teu propósito no meio disso tudo? Qual é a tua vontade? O que o Senhor queres? Porque deixa eu dizer para você, eu creio que Jesus, Ele quer curar eu e você. Eu creio que Jesus não quer ninguém na nossa família enfermo, mas tem coisas que o Pai permite, porque tem um propósito por trás de tudo isso. Enquanto tinha pressão em cima de Jesus, dizendo: olha, Lázaro morreu, vem para cá. Jesus não estava tão preocupado nesse sentido, porque ele sabia que era para que o Pai fosse glorificado. Que aquilo que estava acontecendo não era para a morte, ou seja, tinha um propósito. Então o nosso desafio no meio de todo esse contexto e no meio de uma realidade difícil pessoal, é não olhar para a necessidade, mas conseguir enxergar o propósito. Porque às vezes a enfermidade que talvez dói dentro de você, é o caminho pelo qual Deus está permitindo para alcançar o seu propósito. Porque talvez tem pessoas que só por um caminho um pouco mais difícil vão acabar se rendendo diante do Senhor. Mas eu acho muito incrível um camarada com toda essa situação ter a capacidade de se aproximar de Jesus, de se render diante de Jesus, dizer: Jesus, tu pode me purificar? Tu queres me purificar? Ele deu total liberdade para Jesus. E o que é mais interessante é que Jesus, Ele é muito amoroso. Jesus, Ele é demais. Jesus, Ele tem um procedimento para lá de especial. A Bíblia diz no verso 41, que Jesus, cheio de compaixão, Ele estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Salmo 145, versículo 9, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é bom para com todos, e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Então, por mais que esse leproso ele estivesse se sentindo rejeitado, a Bíblia diz que Ele é bom, no Salmo 145, verso 9, para com todos, e a sua compaixão alcança todas as criaturas. E se a Bíblia fala todas, é todas. Então, talvez se de alguma forma, por algum motivo, por algum tipo de doença, por alguma situação você se sentiu rejeitado, eu quero dizer para você que existe um Jesus que é cheio de compaixão. Existe um Jesus que Ele se importa com você. Existe um Jesus que cuida de você. E você vê que o processo de Jesus para restaurar esse camarada foi um processo para lá de especial. Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Você acha que foi por acaso que Jesus tocou o leproso? Jesus simplesmente, Ele é poderoso, Ele podia ter dito assim: seja purificado. Mas Ele estava se importando, não só com a lepra do leproso, mas com o coração do leproso. Porque Jesus, Ele se importa com o meu e o seu coração. Agora vamos entrar na dimensão disso. Você imagina esse camarada, não sei quantos anos ou quanto tempo ele estava naquela situação, e de repente ele não tem mais contato social, ele não tem mais contato com a sua família, de repente ele não tem mais abraço, de repente ele não tem mais uma companhia, e ele chega para Jesus e diz: Jesus, se quiseres você pode purificar-me. A Bíblia diz que Jesus tocou no leproso.
Porque enquanto ninguém tocava nele, Jesus veio e tocou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: eu não rejeito você, eu me importo com você, eu toco em você, não importa que você é leproso, porque eu sou poderoso, não é a tua lepra que vai me pegar, é a minha pureza que vai pegar você. Quando eu te toco, eu não fico leproso, é você que fica purificado. O camarada era retirado para fora do acampamento, para que outros também não ficassem leprosos. Mas Jesus não se preocupou com isso, porque Ele é maior do que a lepra, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que a rejeição. Talvez quanto tempo, não sei, aquele camarada de repente estava precisando de um aperto de mão, ou você que está aqui, e por causa da lepra ele estava se sentindo totalmente transtornado de forma emocional, mas Jesus tocou nele, porque Jesus toca. O que muitos não fizeram por você, Jesus ele pode fazer. Jesus ele tocou. Jesus estava dizendo: olha, eu me importo com você, cara, você é muito especial. E a Bíblia diz que Jesus disse: quero, seja purificado. Jesus mostrou para aquele leproso afetividade física e verbal. Ele estava preocupado com o emocional, com o interior desse leproso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes você vem ao culto, eu venho ao culto, talvez um abraço vai ser muito mais intenso do que muita coisa, vai ser muito mais importante do que muita coisa. Porque quando a gente é rejeitado ou passa por alguma situação, como é importante um abraço, um aperto de mão, como é importante uma palavra verbal dizendo quero, seja purificado. Jesus estava dizendo para ele: eu me importo com você. Enquanto você está solitário, passando todas as coisas, eu me importo com você. Eu toco em você, eu quero purificar você, eu quero transformar você. Porque em Jesus, todas as nossas dores elas começam a se dissipar, porque Ele é perfeito, Ele nos ama demais. No versículo 42, a Bíblia diz que imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado, porque Jesus ele é poderoso demais. Jesus ele pode todas as coisas. Nós vemos um leproso que se rende, que se aproxima de Jesus. Nós vemos um Jesus cheio de compaixão, que se importa em liberar uma afetividade física e verbal. Jesus não tocou nele por acaso, Jesus tocou porque Jesus sabia que para ele era muito importante ser tocado. E se para você é muito importante ser tocado, Jesus ele toca você, porque ele se importa com o seu e com o meu coração. Vivemos uma realidade na sociedade, irmãos, que a paternidade está entrando em extinção. O Mo até estava dizendo essa semana, a gente estava conversando que alguém falou, né, que o maior desafio quando o filho não tem um pai, vai ser chegar na escola e chegar o dia dos pais, não ter o pai presente. O Mo disse, mas a gente está numa sociedade que, na verdade, nesse sentido talvez não seja tão difícil, porque talvez o número de alunos sem pais vai ser maior do que alunos que têm pais. Talvez a maioria vai ter essa dificuldade. E esse camarada possivelmente se sentiu rejeitado por causa da lepra, mas tem tantas coisas que faz eu e você nos sentirmos rejeitados. Quero dizer para você que muita resposta do que você precisa
se resume em duas coisas básicas: se aproximar de Jesus e se render. Se render não para exigir, se render para entender o que Ele quer. Se render para compreender aonde você precisa dar a volta por cima, aonde você precisa fazer algo diferente. Porque existe um Jesus cheio de compaixão, que é bom para todos, aonde a sua compaixão alcança todas as criaturas, como diz o Salmo 145. Porque Ele se importa comigo e com você. No verso 43 e 44, Jesus ele faz um combinado com esse camarada. Vamos ler, em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém. Jesus pediu um segredo para o leproso: eu fiz isso, não conte para ninguém, fica gelo aí na tua, não conta nada para ninguém. Mas vá mostrar ao sacerdote, ofereça pela sua purificação sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então nós vemos aqui nesse texto, Jesus ele pedindo para esse camarada para não contar nada a ninguém. E ele diz assim: mas vá se apresentar ao sacerdote, faz o que diz na lei de Moisés, para que sirva de testemunho. E no nosso entendimento parece até que a coisa fica um pouco bagunçada, não é verdade? Tipo, primeiro mantém a coisa em segredo, e vai lá e conta. Porque na verdade, Jesus ele estava dizendo para aquele leproso: não conte nada para ninguém aqui na Galileia. Jesus estava na Galileia. Mas diante do seu povoado, diante da sua realidade, diante lá do sacerdote, que é o cara que vai olhar você, que vai examinar você, que vai reintegrar você na sociedade, isso você deve fazer: cumprir a lei de Moisés, ser reintegrado na sociedade, e que tudo isso que aconteceu sirva de testemunho. Na verdade, Jesus, ele queria muito que fosse comunicado, que fosse falado aquilo que Jesus havia feito por aquele leproso. Agora, por que Jesus pediu para aquele leproso não falar nada para ninguém, na localidade onde Jesus estava? Porque Jesus, ele se importou com o leproso, mas ele também se importava com a missão do Pai. Jesus, quando diz assim para aquele leproso: não conte nada a ninguém, Jesus está preocupado com a sua missão. Jesus está preocupado em desenvolver muito bem a sua missão. Por quê? Porque ele sabia que se aquele leproso na Galileia falasse do que Jesus tinha feito, ele ia ter problema com os escribas e fariseus, ele ia ter oposição dos líderes da época. Então Jesus, preocupado em percorrer as sinagogas, em pregar o evangelho, que afinal de contas foi para isso que ele veio, ele pede: não conte nada a ninguém, porque eu tenho uma missão. Você está preocupado com a sua missão? Eu estou preocupado com a missão do Pai sobre a minha vida. Jesus estava tão preocupado que por isso que quando muitos vieram até ele, depois de estar em Cafarnaum, ele não fica ali e vai para Galileia, porque ele não queria ser movido apenas como um Jesus curandeiro, mas como um Jesus que pregava e ensinava as palavras do Pai, que liberava um ensino. Porque na verdade, muito das enfermidades é resultado de falta de ensino, falta de conhecimento. É resultado de uma ignorância de não conhecer as Escrituras. Porque a raiz de muita coisa que acontece é consequência de uma realidade espiritual, é fruto de algo espiritual. Então, se eu ensino, na verdade, talvez eu não vou me preocupar tanto em curar, porque se alguém tiver um ensino correto, e uma obediência correta diante do ensino que recebeu, quem sabe muitas dores e enfermidades já não vai ter. Jesus, ele se preocupava em pregar e ensinar.
E eu fiquei impressionado com a fidelidade do leproso. Olha comigo o texto, verso 44. Jesus disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote, ofereça pela sua purificação sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Verso 45, diz que ele obedeceu demais. Olha só, irmãos, ele porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. O leproso não aguentou. Jesus disse: não comenta. Ele chegou e começou a escancarar o que Jesus pediu, começou a falar. Eu fico imaginando dentro de mim a explosão de alegria. Claro que a desobediência dele não justifica, mas a explosão de alegria que esse leproso não teve, de agora ter a oportunidade de voltar ao convívio social, de voltar ao convívio com a família, de ser curado das suas emoções, porque afinal de contas Jesus o tocou. E agora Jesus diz para ele: não conta para ninguém. Eu não sei, de certo ele pensou: como que eu não vou contar, Jesus? Eu estou explodindo de alegria, eu tenho alegria para deixar 15 pessoas felizes. Eu era o mais triste de todos, agora eu sou o mais feliz, porque o Senhor me tocou, eu fui restaurado. E ele acaba então contando aquilo que Jesus havia feito. E aí eu fico pensando e lembrando de nós. Jesus fez algo por ele, pediu para ele não contar, e ele contou. Jesus fez algo por nós, pediu para a gente contar e a gente não contou. O que será que se torna um pouco mais difícil? Porque na verdade, a Bíblia diz, anote aí 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina. Nós devemos contar. Na verdade, foi uma situação isolada pelo fato de Jesus estar preocupado com a sua missão, que ele pediu para ele não contar, para aquele povoado ali da Galileia. Mas é óbvio que Jesus gostaria que fosse comunicado isso, mas Jesus pediu algo para ele não contar e ele contou. E agora Jesus faz algo por nós, nós temos a liberdade. A Bíblia diz em 2 Timóteo para nós pregarmos a palavra, estar preparado em tempo e fora de tempo, corrigir e exortar. E nós não fazemos. Então, na verdade, a gente se identifica muito com isso. De uma maneira inversa, ao contrário, mas nos identificamos muito. Aí eu não sei o que é mais preocupante. E eu falo do meu coração. Se é a desobediência do leproso, em função da explosão de alegria por aquilo que Jesus fez, pelo fato do coração dele estar queimando de alegria, ou se às vezes é a minha desobediência, de não pregar porque o meu coração não queima tanto quanto o do leproso. Porque Jesus fez algo por mim, amém? Jesus fez algo por você? Se o leproso falasse, ele estaria desobedecendo. Se nós não falarmos, nós estaremos desobedecendo. E a preocupação do meu coração é: será que o leproso tinha alegria demais e eu tenho de menos? Será que eu ainda consigo estar me alegrando da forma que eu deveria com aquilo que Jesus está fazendo na minha vida? Porque cá entre nós, irmãos, quando a gente está explodindo de alegria, é difícil não passar a informação adiante. Quando a gente está explodindo de alegria, irmãos, quando a gente tem a oportunidade de ganhar gêmeos, a gente explode de alegria, a gente conta para todo mundo. Engordou 100 gramas, a gente diz, já está com 100 gramas a mais. Porque o coração está explodindo de alegria. Quando a gente consegue adquirir alguma coisa, conquistar alguma coisa, a gente comenta com os amigos, a gente comenta, mesmo com os amigos que não conhecem o Senhor, porque a gente está explodindo de
Alegria. Algo que toma conta do nosso interior. E aqui eu não quero falar isso com condenação, mas como uma reflexão, um ponto de interrogação para você pensar. Será que é o leproso que tinha alegria demais? Explosão de alegria demais, e eu que estou tendo de menos? Qual é o nível de alegria por aquilo que Jesus tem feito? Irmãos, é só a graça e a misericórdia de Deus que nos sustenta aqui, não era nem para nós estarmos aqui. O que seria de mim se não fosse Jesus? O que seria de mim? Um peixeiro de Tramandaí, perdido nos botecos e no bailão. Você olha o que Jesus faz, a partir da cura, a partir do manifestar da sua afetividade verbal e física, Ele pode restaurar, e a partir de um leproso curado, a partir de um rejeitado restaurado, Ele pode agora, a partir de nós, começar uma nova linhagem de família. Então seu pai bebeu, você conheceu Jesus, não bebe mais, se purificou, se guardou, seus filhos vão seguir o mesmo ritmo e tipo de pessoa que você é, pelo legado que você vai dar, e quanto mais essa geração vai se estendendo, mais esse ouro vai sendo refinado pelo fogo de Deus, e mais essa geração vai sendo santificada na presença de Deus. Isso é lindo demais. Pensa, irmãos, que a partir de mim pode começar um novo tipo de pessoa, um novo tipo de homem que fala de Jesus. Então, se eu já estava testemunhando de Jesus apesar das minhas falhas, eu passo esse legado para os meus filhos, e os meus filhos serão melhores do que eu, e os meus netos serão melhores do que eu, e meus bisnetos melhores do que eu, e cada vez mais vai sendo gerada uma geração segundo o coração de Jesus. Jesus não quer mudar só você, Jesus quer mudar a história de muitas outras gerações, de muitas outras pessoas, a história dos seus filhos. E cada vez mais o Evangelho vai sendo propagado. Por isso que é tão importante nós como cristãos, de fato, através dos filhos, o meio de continuar aquilo que Jesus fez em nós. E como já comentei outro dia, o homem ele se tornou tão carnal e tão mundano, que quando ele pensa em ter filho, ele pensa se vai ter R$100 no bolso. Sendo que na verdade, quando ele vai ter filho, ele deveria pensar: estou multiplicando imagem e semelhança de Cristo, para cumprir a missão de Cristo na terra. E isso deveria ser algo que toma o coração do homem. Não estou fazendo uma chamada à imprudência, estou fazendo uma chamada a um desejo desesperador de reproduzir imagem e semelhança de Jesus, a fim de que o reino possa se expandir cada vez mais na terra. Jesus, ele é perfeito. Ele se importou com o leproso. E ensinou muitas coisas para mim e para você. Toda desobediência, ela vai trazer um resultado ruim. Por causa da desobediência daquele leproso, Jesus teve um pouco mais de dificuldade de cumprir a sua missão. A Bíblia diz que ele já não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Por causa da desobediência, houve algum tipo de prejuízo. Mas Jesus, ele se importou com esse leproso, ele se importa comigo e com você. E como disse, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Como está o seu coração? Como está o seu emocional? Como você está se sentindo?
Talvez você ficou leproso por causa de uma ausência de paternidade. Não sei. Jesus, Ele se importa tanto comigo e com você. Sabe que a gente tem aprendido tanto sobre o quanto Deus nos ama e nos cuida através dos nossos filhos agora. Tem sido demais, porque estou impressionado. Irmãos, 2h03 eu estou chorando. Esses dias o meu filho vomitou, me deu vontade de chorar, tive que me segurar. Verdade. Porque na minha cabeça eu pensei, tadinho, ele está com mal-estar, aquela coisa toda de pai, e eu fico pensando se esse sentimento, esse desejo de choro por um simples bebê que é normal vomitar, eu fico imaginando o cuidado de Deus para mim, para comigo e para com você. Você acha que Deus, Ele não se importa com você? É óbvio que sim. A gente tem feito muitas orações pelos nossos filhos. E a gente tem usado as orações que tem naquele livro, Poder da Bênção dos Pais. Irmãos, a gente começou a fazer algumas orações no quarto e tal. Tive que parar no meio da oração para chorar, não aguentei falar. De tanto que o nosso coração ele fica comovido por causa dos filhos. E eu fico imaginando o coração de Deus comigo e com você. Se a Bíblia diz que nós que somos maus damos boas dádivas aos nossos filhos, você imagina o Pai Celeste. O cuidado. Você coloca o seu filho no berço. E eu, como tenho uma mentalidade muito fértil, eu fico pensando, será que aquele cobertor não tapou o rosto do guri, o guri não está sufocado? Preocupado. Ele dá uma suspirada, eu já salto da cama, irmãos, e já dou uma olhada. Está do mesmo jeito de quando eu tinha colocado, mas olhei. Tem que cuidar das crianças. E eu fico imaginando o cuidado de Deus. Umas 30 vezes. Você coloca o seu filho para deitar e ele... Aí quando ele não está legal porque não arrotou e fica... aquela coisa e se mexe, você fica preocupado porque não arrotou direito, parece que está incomodado, né? Pensa em dar um remedinho. Aí quando ele fica muito calmo, você acha que ele não está respirando. Eu não sei o que eu quero. Quando ele está incomodado, eu penso em dar um remedinho. Quando ele está muito quietinho, eu boto o dedinho para ver se ele está respirando aqui. Várias vezes aqui. Vá que não está respirando, né? E o que é isso? Preocupação do pai. Agora, se eu, que a Bíblia diz que eu sou mau, vocês homens que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, você acha que Deus não se importa com você? Esse camarada se sentiu rejeitado por causa da lepra. Qual é o motivo pelo qual talvez eu e você venhamos nos sentir rejeitados? Essa geração nunca sofreu tanto com a ausência de paternidade. Deus sempre ministra muito comigo através da minha sobrinha. E a gente estava conversando também essa semana, eu e o Moa. E por N motivos, ela mora longe do pai. E um dia ela me comoveu muito, eu falei isso já aqui no culto. Que eu cheguei lá na casa da mãe, e ela veio para pertinho de mim, ela olhou para mim. E ela não sabia falar meu nome direito, ela me chamava de Jamano, em vez de me chamar de Fabiano. Oi, Jamano. E ela repetiu umas 2, 3 vezes olhando no meu olho, ela disse assim: Jamano, cuida de mim, Jamano, cuida de mim, cuida de mim, Jamano. E você consegue ver um raio-x assim, você consegue ter uma clareza muito forte da ausência
de paternidade. E eu estive com ela esse final de semana, ela esteve lá em casa e eu tirei um tempo com ela, brinquei de pedrinha com ela, e ela muito feliz. Depois fui levar meus pais a Tramandaí, o Mo foi comigo. Até o Mo que teve uma percepção mais profunda sobre isso. E eu cheguei lá e ela de 2 em 2 minutos, ela dizia para mim, brinca comigo, vamos brincar. E você consegue perceber o que a falta de um pai faz na vida de uma criança. E teve algo que ela falou que foi muito forte, e o Mo até ressaltou isso. Ela chegou em mim, daí eu brinquei com ela, brinquei umas 2, 3 vezes, depois eu fui conversar, eu disse, agora o tio não vai brincar, porque o tio vai conversar e tal. Ela ficou muito triste, quis chorar, né? Aí depois ela insistiu um pouquinho em brincar, daí eu meio que topei. Aí ela olhou para mim e disse assim, vamos brincar? Tu é o papai e eu sou a filhinha. Aí ela olhou para mim e disse assim, ô papai, como se ela fosse a filhinha. Então você consegue compreender o que a falta de um pai produz na vida de uma pessoa, o que uma rejeição é capaz de fazer. E são coisas que não estão ao nosso alcance. Mas quando alguém se encontra com Jesus da compaixão, seja uma rejeição por uma lepra, seja uma rejeição por uma questão de paternidade, todas as coisas podem ser restauradas. E a gente estava conversando depois, como foi forte aquilo que ela disse. Vamos brincar. Tu é o papai, eu sou a filhinha. Ô papai. Parece que ela estava dizendo assim, eu quero meu pai aqui. Parece que ela estava clamando pelo pai dela. Por isso que Deus, Ele quer fazer algo na minha vida e na sua, e nos usar, para que a nossa cidade possa ser restaurada pelo poder de Jesus. Porque Jesus, Ele pode todas as coisas. Isaías 49:15, a Bíblia diz, pode a mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre, todavia eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei. Jesus, Ele não se esquece de você. Sabe aquele abraço que faltou? E Jesus dá. Aquele afeto, aquela palavra verbal, dizendo eu quero te purificar, eu me importo de que você esteja bem. Jesus tem todas essas palavras. Quero convidar você a ficar de pé.